O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou hoje em Beijing, na China. Amanhã e na sexta-feira, o republicano se encontra com o presidente chinês Xi Jinping, o que está sendo visto como a mais importante negociação bilateral do ano. São duas potências mundiais reunidas. Por isso, nós vamos ao vivo a Nova York conversar com o nosso correspondente Pedro Paiva. Pedro, boa noite para você, bem-vindo ao Crítica Brasil. O que é que você já tem de informação? Quais são as perspectivas para esse encontro tão importante? Bem-vindo, Pedro, contigo. Boa noite, Carolina, e boa noite também a todos que acompanham o A Crítica Brasil. O presidente Donald Trump chegou a Beijing na manhã desta quarta-feira, isso aqui no Ocidente, já à noite, lá na China. Os encontros em si começam na quinta-feira e vão até sexta. 2 dias de muitas conversas entre os dois homens mais poderosos do mundo. Ao aterrissar em Beijing, Trump foi recebido com toda a pompa de uma visita de Estado. Mas quem o cumprimentou foi o vice-presidente da China, uma figura com pouco poder político dentro do país. O gesto foi percebido aqui nos Estados Unidos como um sinal de que as negociações não serão fáceis para os americanos. Desde a eleição de 2024, que Trump fala em se reunir com Xi Jinping. Ele chegou a convidar o presidente chinês para a posse em Washington, em 2025, mas Xi não veio. Depois se seguiu uma longa guerra comercial entre os dois países e a reunião se tornou mais importante do que nunca. Inicialmente, a viagem foi marcada para março, mas teve que ser adiada por conta da guerra no Irã. De lá para cá, Trump perdeu algumas vantagens que tinha na mesa de negociação. Primeiramente, a guerra em si enfraqueceu a posição dos Estados Unidos no mundo, principalmente visto a troca de acusações com aliados, sobretudo europeus. Em segundo lugar, temos a questão das tarifas recíprocas, que foram derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos e que eram a principal arma de Trump nas conversas com os chineses. A questão da venda e compra de chips, o que tem relação com a maior disputa da atualidade, a corrida pela inteligência artificial, deve estar no centro das discussões. O CEO da Nvidia, que é a principal produtora de chips dos Estados Unidos, não estava na comitiva de Trump, mas depois foi convidado e se juntou ao presidente em uma escala no estado do Alasca. A reunião dos próximos 2 dias, porém, deve tratar de muitos assuntos, não apenas da relação comercial entre as duas maiores economias do planeta. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sabe disso e pediu para que a guerra no país também seja debatida. Nós separamos aqui um trecho do que ele disse. Vamos assistir. Esperamos que a pressão sobre a Rússia, junto com negociações em diferentes formatos, ajude a trazer a paz. As sanções estão funcionando, nossas capacidades de longo alcance estão funcionando e toda a forma de pressão de sua parte está funcionando. Estamos em contato constante com nossos parceiros americanos. Somos gratos e esperamos que a questão de pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia seja levantada agora também, enquanto o presidente dos Estados Unidos está na China. Outro exemplo de tema paralelo ao comércio é Taiwan, uma ilha que fica próximo à costa sudeste da China e que deve ser pauta. Originalmente parte da China, desde 1949 o território é administrado de forma independente. Na época, quando acabou a Guerra Civil Chinesa, os comunistas tomaram controle da China continental, enquanto os republicanos foram todos para Taiwan. O Partido Comunista Chinês considera a ilha como uma província rebelde da China, mas parte integral do território chinês. Já Taiwan se considera praticamente um país independente, ainda que nunca tenha se declarado como um oficialmente e busca apoio internacional para se manter dessa forma. E reafirmando aqui o que você disse, Carolina, independentemente do resultado e do conteúdo como um todo, essa bilateral já é, de longe, a mais importante de 2026. Eu volto com você no Brasil.
Obrigada pelas informações, Pedro, conversando conosco direto dos Estados Unidos. Boa noite para você. Ushuaia, na Argentina, tenta afastar a associação da cidade ao surto de hantavírus registrado no cruzeiro MV Ondios. O navio que partiu da região conhecida como o fim do mundo virou alvo de atenção internacional após a morte de um passageiro com suspeita da doença. No extremo sul da Argentina, a cidade de Ushuaia tenta se distanciar da suposta origem do surto de hantavírus, detectado no navio de cruzeiro MV Ondios, que partiu desse porto em 1º de abril. Com temperaturas chegando a -4 graus, neve intermitente e um céu cinzento sobre o canal de Beagle, o principal ponto turístico da Terra do Fogo já vive a tranquilidade do inverno. A temporada de cruzeiros terminou há apenas um mês, após receber cerca de 150 mil visitantes a bordo de mais de 500 navios. As autoridades locais insistem que é praticamente impossível que o chamado paciente zero tenha contraído o vírus durante as 48 horas que passou na cidade antes do embarque. Apesar da preocupação internacional gerada pelo caso, muitos visitantes dizem não perceber qualquer alarme no chamado fim do mundo. Os moradores daqui fazem você se sentir muito seguro. Eles não falam muito sobre isso e não é visto como algo caótico. Não, toda a área parece muito tranquila. Segundo relatos não confirmados da imprensa, alguns passageiros holandeses visitaram um lixão cercado por florestas a poucos quilômetros da cidade para observar pássaros, uma área onde poderiam ter entrado em contato com roedores transmissores do vírus. Mas epidemiologistas locais afirmam que os períodos de incubação não coincidem com um surto em Ushuaia. A cepa detectada no navio de cruzeiro é a variante andina, a única capaz de transmissão de pessoa para pessoa e endêmica em regiões da Patagônia Argentina e do sul do Chile, países que os turistas holandeses visitaram antes da viagem. Nós viemos para cá para conhecer, Ushuaia, que é o fim do mundo. A gente tinha muita vontade de ver a neve. E parece que está nevando e não estamos preocupadas com esse vírus não, porque em todo lugar tem vírus e parece que foi um caso isolado e não tomamos nenhuma precaução. Enquanto os pesquisadores se preparam para capturar e analisar os roedores na área, os operadores turísticos buscam evitar que o surto afete a imagem internacional de Ushuaia, que espera receber em algumas semanas uma nova onda de visitantes, atraídos pela neve e pelos esportes de inverno. A gente vai falar agora do noticiário internacional. O Senado das Filipinas viveu um dia de terror nesta quarta-feira, depois que tiros interromperam as atividades do parlamento. Uma ação buscava capturar um aliado do ex-presidente Rodrigo Duterte, procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Enquanto muitos tentavam fugir do prédio, senadores se abrigavam em seus gabinetes ao som dos disparos. A confusão teve início depois que um parlamentar procurado pelo Tribunal Penal Internacional buscou refúgio na Casa Legislativa. O senador Ronald de la Rosa, conhecido por ser um dos principais executores da sangrenta guerra às drogas do presidente Rodrigo Duterte, tentava se esconder para escapar da prisão e transferência para a Holanda por supostos crimes contra a humanidade. O Departamento Nacional de Investigação se antecipou em negar que seus agentes foram os autores dos disparos. Já o secretário do Interior afirmou que não houve vítimas e que as autoridades continuavam à procura dos atiradores. Ele acrescentou que de la Rosa permanecia no prédio com segurança e havia sido informado que não há mandado de prisão a ser cumprido. Mais cedo, o senador havia apelado aos militares para se opor a qualquer tentativa de detê-lo, conclamando ex-colegas para resistirem às ações do governo do presidente Ferdinand Marcos de entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional.
De La Rosa foi chefe da Polícia Nacional entre 2016 e 2018, durante a fase inicial da campanha antidrogas de Duterte. Ele havia sido preso em março do ano passado, levado de avião para a Holanda e detido em Haia, aguardando o julgamento. O senador não era visto em público desde novembro, até reaparecer na segunda-feira, quando participou de uma votação inesperada que ajudou aliados do ex-presidente a assumir o controle do Senado. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!